Olá abençoadas, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Pedro Kelly, aqui do Ministério Reconciliados com Cristo, e quero convidar você para, nos próximos minutos, renovar a tua mente e transformar a tua vida. Hoje a gente tem um tema muito bonito, que é uma explicação. Pretendo te explicar isso. Por que que ninguém precisa de religião? Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe os nossos links para todos os teus contatos, para que dessa maneira a palavra corra e alcance os escolhidos. Reconciliados com Cristo. Reconciliados com Cristo. É isso aí. Por que que ninguém precisa de religião? Bom, eu anotei aqui outra coisa. Religião, não. Conhecimento, sim. Isso pode soar antipático, né? E eu queria aqui começar aclarando a todos vocês, a todas vocês, que não vai aqui da nossa parte nenhuma antipatia, né? Nem nada desse tipo aí. O que nós pretendemos é explicar por que que ninguém precisa de religião. É algo que para algumas pessoas soa quase como um insulto. Mas por que que você não precisa de religião? Primeiro, eu quero te explicar. A palavra religião, ela tem uma de suas bases no latim. Vem ali do latim, assim como o nosso idioma em português, o idioma hispânico, tudo isso. E no latim é religare. E você já percebeu o que significa, né? Religar. Então, religião tem a intenção de religar você a alguma coisa. Nesse caso, você a Deus, né? Fazer essa ponte, fazer essa intermediação. É isso que significa essa palavra, religião. No caso aqui, é religar você com Deus, ou Deus com você. E eu queria fazer aqui uma afirmação, nesse nosso programa de hoje, que ela, a religião, promete aquilo que ela não pode cumprir. Se você vai em algum lugar e faz um contrato, ou compra alguma coisa, ou paga por alguma coisa, que está te prometendo ali um determinado serviço, e de repente você descobre que aquela empresa não pode te entregar aquele serviço, eu acho que você desistiria daquela empresa, eu acho que você iria reclamar os teus direitos, eu acho que você voltaria lá naquela empresa e diria: olha, por que que vocês estão prometendo alguma coisa que vocês não podem cumprir? Esse é o caso da religião. Eu gostaria de fazer aqui algumas comparações. Por exemplo, a Bíblia está aqui, mas eu anotei ali para ficar mais fácil, né? Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, diz assim exatamente, olha: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, vírgula, não levando em conta as transgressões dos seres humanos. Fecha aspas. Ou seja, nessa passagem bíblica, em 2 Coríntios 5,19, eu pretendo te mostrar que você não precisa de religião, porque a religião promete religar você a Deus, porém isso já foi feito por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Então, abençoado que me acompanha, abençoada que me segue aí, que participa aqui do nosso canal. A religião promete aquilo que ela não pode cumprir, simplesmente porque isso já está feito. Isso já foi feito por Jesus Cristo, assim como está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. E, aliás, foi daí que Deus nos mostrou o nome desse ministério, reconciliados com Cristo. Nós estamos reconciliados com Cristo. É um bom nome, né? Eu penso que essa é uma das coisas mais bonitas que há aqui no nosso ministério, é o seu nome, Reconciliados com Cristo, porque a toda hora que pronunciamos o nome do ministério, nós nos recordamos da nossa posição espiritual. E é sobre isso que eu quero te falar um pouquinho aqui. Em Colossenses capítulo 1, verso 20,
também afirma isso aqui, olha, por intermédio de Jesus Cristo, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, e estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado lá na cruz, pelo seu sangue vertido na cruz. Então aqui é uma outra afirmação de que com o sacrifício de Cristo, você e eu já fomos reconciliados, religados com Deus. Aquela guerra que o pecado de Adão trouxe acabou quando Cristo na cruz nos reconciliou. Entende? Então, toda vez que você vir essa palavra religião, você se recorde, por favor, religar. Então, a religião, ela promete, aqui eu acuso, a religião está te vendendo um produto que não pode te entregar. A religião tinha que ser colocada debaixo de processo. Tinha que ir para o PROCON. PROCON não, porque PROCON é pequenas causas. E a religião afeta muitas causas. Então, a religião tinha que ir para o STF, para o Supremo, para eles deliberarem lá e dizerem assim, realmente a religião não pode mais existir porque ela está prometendo algo que ela não poderá entregar, pelo simples fato de que as pessoas já o têm. As pessoas já têm essa reconciliação, as pessoas já receberam esse serviço, as pessoas já receberam esse benefício, as pessoas já têm essa coisa, as pessoas já têm essa intimidade, né? Isso já foi, Cristo pegou essa pontinha de cá, que éramos nós, com essa outra ponta de cá, que era Ele mesmo, o próprio Deus, e religou, reuniu, reconciliou. Eu posso comparar, por exemplo, como o cirurgião que fez um dia uma cirurgia no meu tendão, no tendão de Aquiles, o tendão lá do calcanhar da minha perna esquerda. Um dia, jogando futebol, alguns anos atrás, teve uma ruptura total, ou seja, arrebentou esse tendão, ou seja, ele se desligou, né? Ele perdeu a glória do tendão, ele desuniu, ele partiu assim, total, não foi uma pequena fissura, rachadura, sei lá como chama, um rasgãozinho, não. Ele arrebentou, ou seja, o pecado trouxe a separação do tendão, da conciliação que havia entre Deus e o homem. Então, eu jogando bola, quando arrebentou esse tendão, eu tive que passar por uma cirurgia uns dias depois. Então, o que o médico fez? Ele pegou essa pontinha de cá, que havia encolhido por causa da ruptura, e pegou a outra pontinha de cá, que também havia encolhido por causa da ruptura. Foi isso que Cristo fez. Ele pegou os homens, né, e Ele mesmo, o próprio Deus, e costurou, ou seja, Ele religou, Ele reconciliou. Então, toda vez que você ouve falar de religião, você vê pessoas que estão ali buscando ser conectadas com Deus. E, na verdade, através da religião, ela não pode ser reconectada com Deus pelo motivo que eu vou te dizer aqui a seguir. Em Colossenses capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo diz que aqueles que viveram lá atrás, no passado, antes da cruz, eles eram inimigos de Deus no entendimento. Então, a cruz e o sacrifício de Cristo acabaram com essa inimizade, fazendo a paz. Agora, a paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Pela fé em quem? Esse pela fé não é solto, não é pela fé na vela que você vai acender, não é pela fé no joelho que você vai dobrar, não é pela fé no jejum, que lá na religião te ensinam a fazer, não é pela fé no batismo, que lá na religião te ensinam a batizar, não é pela fé, é pela fé no sacrifício de Cristo. Ponto, simples, só, objetivo. Aí, certeiro. Justificados, pois, pela fé no sacrifício de Cristo, isso está escrito em Romanos capítulo 5, verso 1. Agora sim temos paz para com Deus. Porque se você não recebe essa palavra, de estar justificados pelo sacrifício de Cristo, se vocês não recebem, você não vai ter paz para com Deus. E aí você vai entrar num lugar chamado religião. E esse lugar chamado religião, como eu já repeti, já disse várias vezes aqui, ele promete fazer algo por você que ele não pode, né? Então, ele tem que enxertar esse espaço aí. Antes da cruz, se você vivesse ali,
você precisaria de religião. Porque a religião, ela antes da cruz, ela fazia essa ponte entre, para livrar do pecado, para ultrapassar, para passar por cima aí do pecado. Então, antes da cruz, havia esse detalhe, havia tudo isso aí. Depois da cruz, isso já deixou de ser. Portanto, ela não pode cumprir o que ela promete, porque o que ela promete nos dar, nós já temos. O problema, e aqui eu vou novamente dizer que cabe a palavra problema, é que algumas pessoas não sabem disso. Algumas pessoas não sabem. Por isso é que eu coloquei esse título. Porque ninguém precisa de religião. Religião não, conhecimento sim. Por isso é que eu coloquei esse título aqui. Porque uma vez que você já tenha sido religado, você já não precisa de um intermediário, concorda comigo? Já não há necessidade dessa ponte, desse mediante aí. Já não há mais pontos para unir. Lá em Romanos capítulo 7, verso 4, o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, ele diz isso. Nós fomos religados mediante o corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi a ponte definitiva que ligou todo mundo e Deus. Agora eu sei que você está pensando que você é inteligente, vem a pergunta do milhão. Qual é a pergunta do milhão? Se você está me acompanhando, você tem que chegar a essa pergunta, a essa quase conclusão aqui. A pergunta é essa, abre aspas. Se isso é assim tão claro, porque nesses 5 minutos que eu te expliquei, eu tive até que repetir várias vezes, para poder te explicar. Se isso é assim tão claro, como é que as religiões fazem para que as pessoas ainda acreditem nelas? Grande pergunta, pergunta do milhão. Por causa de Romanos capítulo 10, verso 3, que diz assim, abre aspas, eles ignoram a justiça de Deus e em seu lugar colocam as suas invencionices, as suas invenções. Fecha aspas. É isso que está escrito a Roma no capítulo 10, verso 3. Mas parece que Roma é aquela cobra surda, serpentes surdas, que não entenderam isso. Ignoram a justiça de Deus e porque ignoram a justiça de Deus, tem que inventar alguma coisa para apresentar para aquela pessoa que entra nesses lugares chamados religião, igreja, seja lá que nome tenha, buscando Deus. Porque religião não, conhecimento sim. Como eles não têm o conhecimento para te explicar a tua posição espiritual depois da ressurreição, então eles ignoram a justiça de Deus, porque o certo seria eles apresentarem a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? É que um pecou e um consertou. É que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Por quê? Porque os homens não tiveram culpa do pecado de Adão. Então eles tinham que apresentar a justiça de Deus. Como eles não podem apresentar a justiça de Deus, até porque eles não foram chamados para isso, eles foram chamados para trair o sangue da aliança, assim como Judas, que foi chamado para trair o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles não podem apresentar a justiça de Deus porque eles não a têm em suas mentes. Eles não a têm em seus microfones, eles não a têm em suas bocas, eles não a têm em seus púlpitos. Então eles inventam uma porção de coisas, porque lembre-se que é necessário manter as pessoas debaixo daquilo ali. Então ignoram a justiça de Deus que destruiu o diabo. Eles ignoram a justiça de Deus que diz que você foi predestinado, você foi pré-selecionado para chegar num destino. Eles ignoram a justiça de Deus, que diz que isso tudo é pela fé, não é pelas obras. Então, eles ignoram tudo isso, eles ignoram essas coisas todas. Eles ignoram que o nosso batismo foi o da morte de Cristo e o da sua ressurreição. Por isso somos novas criaturas, não é por uma aguinha que jogam na cabecinha de ninguém ou pelo mergulho numa piscina dessas aí cheia de água suja. Imagina, tanta gente entrando na mesma água e você mergulhando naquela água, que coisa tão nojenta, é verdade? Então, tudo isso é por ignorar a justiça de Deus. Vou te dar um exemplo.
um exemplo bem prático, bem claro, daquilo que está bem perto de nós, da ignorância da justiça de Deus que eles cometem aí. Há uma forma de religião, que eu não quero aqui dizer o nome, mas é de Roma, que batiza os recém-nascidos, né? Para quê? Supostamente, dizem eles, que é para livrar aquela pessoa do pecado original. O que é o pecado original? Bom, o pecado que deu origem, o primeiro. Então, estamos falando, pecado original é igual a quê? Pecado de Adão e Eva lá atrás. Muito bem. Então, eles prometem que com aquela cerimônia do batismo, eles vão livrar aquela criança do pecado original. Parece até que Cristo não fez nada na cruz. Mas tudo bem, vamos seguir. E aí, você já foi a uma cerimônia assim? Eu já fui, eu já participei de uma cerimônia assim. Graças a Deus isso está no passado. Não me chame para o batizado de ninguém, porque eu não vou. Se você ficar meu inimigo por causa disso, dane-se. Não estou nem aí, mas eu não vou. Dane-se é de brincadeira, porque eu sei que ninguém vai ter coragem de me chamar para uma cerimônia dessa, né? Então, mas o que eles fazem ali? Primeiro, tem que fazer um curso. Não, primeiro tem que se inscrever. Não, primeiro tem que pagar a inscrição. Ah, chegamos no ponto do enriquecimento ilícito das denominações, seja que nome tenha. Primeiro tem que pagar, depois se inscreve, depois marca a data do curso. Aí tem que escolher 1, 2, 3 casais, 4 casais de padrinhos. Muito bem. Aí os padrinhos, os pais, têm que ir para o curso. Aí fazem aquele curso lá ali e tal. Então, depois do curso, eles recebem um diplominha e marcam o dia do batizado da criança. Aí, no dia batizado da criança, normalmente, o sacerdote ali, que é bem hábil para manter a fidelização do seu cliente, porque é isso que é, né? Ele oferece uma missa, ele oferece uma cerimônia, ele oferece a decoração da capela, ele oferece o tapete, ele oferece a música, ele oferece o organista que vai tocar aquele solo enquanto está sendo batizado. Ele oferece tudo isso vale alguma coisa. Mas as pessoas, por ignorarem a justiça de Deus também, acham isso bacana. Aí o que acontece? Acontece que eles, em volta desse assunto de batizar um recém-nascido, eles criam, inventam umas coisas tão mirabolantes, né? Uma série de coisas para poder manter as pessoas fidelizadas ali naquela religião, naquela forma de religião, naquela coisa maluca toda que eles têm ali. Bom, você deve estar até já meio enojado ou enjoado disso aí. Quando se tem conhecimento, a pessoa não se submete, verdade? A nenhuma forma de religião. E não é por rebeldia. Não é por rebeldia, ou por má educação, ou por grosseria. Não é por isso. Senão, por inteligência espiritual. O apóstolo Paulo diz que mais importa agradar a Deus do que aos homens. Outro dia recebi o comunicado de uma família aqui, um contato muito bonito. Os abençoados têm chegado há pouco tempo e tiveram um bebê. E lá os parentes ficam perguntando, vai batizar não, é? Vai batizar não, é? Aquele monte de velhinha chata, que é essas velhinhas que mantêm esses sacerdotes nos púlpitos. Mas eu estou tranquilão, porque essa geração de velhinha já morre. E aí, essa nova geração que não está nem aí para essas chamadas igrejas vai levar eles à falência. Porque quem sustenta isso é esse povo hipócrita, né? Lamentavelmente. Eu não tenho nada contra os velhinhos, né? Eu não sou velho, eu só tenho 62 voltas em torno do sol. Mas, às vezes eu me aborreço com a posição dos velhinhos. Desculpe se você é velhinho e está me assistindo, não tome essa posição, senão eu vou me aborrecer contigo. Uma vez eu estava na fila de um banco, sei lá o que era, então o velhinho começou a falar mal dos jovens de hoje. Ah, os jovens de hoje. Começou a falar mal, fala mal, e eu estou quieto ali, ele não está falando comigo. Ele está falando ali para outro, para aquele pessoal na fila. Sabe como é que é fila, né? E tal, porque no meu tempo não era assim, porque essa geração de hoje não presta para nada, e colocou os jovens abaixo do chão, né? Assim. Aí ele olhou para mim assim, não é? Eu falei assim, poxa, moço, o senhor me perdoa, mas eu não concordo não, sabe por quê?
se essa geração que está aí, é fruto da nossa. Com muita gagueira, né? Com muito jeitinho, eu falei assim: essa geração que está aí é fruto da árvore, e a árvore é mais antiga que o fruto. Bom, eu não sei nem se ele entendeu, porque essas pessoas assim são tão idiotas que não entendem nem uma ironia de forma inteligente. Mas eu estava dizendo o seguinte, que a geração que está aí é fruto da geração anterior. Ou seja, se a geração que está aí manifesta o que ele diz, que eu não creio e não vejo assim, é porque ele não soube educar, ele não deu o que tinha que dar, ele não foi o que tinha que ser para aqueles filhos e netos e não sei o quê, e não sei o quê. Então, isso tudo que está aí é fruto dessa religião maluca, que, mais uma vez eu vou dizer, promete fazer aquilo que ela não pode. E as pessoas se submetem por falta de inteligência espiritual. Por isso Deus levantou o Ministério Reconciliados com Cristo, para seguir com a palavra da graça, que é a palavra que promete dar liberdade em relação a essas coisas todas. Porque você não pode... Aqui perto tem uma sinagoga dessa aí, católica, que fica batendo sino. E eu fico pensando, meu Deus do céu, nós estamos no 3º milênio, 2021 já. O planeta já está em convulsão. E esse troço medieval ainda está aí, ainda existe isso. Então me parece tão absurdo, né? Mas isso me insta a compartilhar mais e trazer esses temas de reflexão para você, de ensino, de educação espiritual. Por que ninguém precisa de religião? Porque precisa de conhecimento. Porque a religião não pode fazer o que ela promete. Se você participa de alguma religião, sinto muito, você está sustentando uma mentira. Você está sustentando uma indústria que está vendendo, e muito caro, né? Um produto que tem data de validade vencida. Sai daí, abençoado. Outro dia um abençoado aqui me passou uma mensagem, com muito respeito também, eu disse para ele, falei, abençoado, a essas alturas, você está aqui e está lá? Não vai rolar, isso vai dar um curto-circuito na tua mente em algum momento, né? Então, queria te fazer um pedido e um chamado, larga a religião, você não precisa disso não. Larga esse negócio de batizar nas águas, larga esse negócio de Santa Ceia, larga essas coisas de jejum, faz um jejum para o teu corpo ficar melhor, mas jejum religioso, essas coisas, por favor. Nós já não estamos mais nesse tempo, isso ficou antes da cruz, nós estamos depois da cruz. Depois leia Hebreus capítulo 6, isso são rudimentos da doutrina de Cristo, né? Você não precisa de religião, você precisa de conhecimento, e conhecimento só aqui, no Ministério Reconciliados com Cristo. Tá bom? Então eu vou ficar por aqui, eu espero que você tenha a melhor noite da sua vida, porque hoje é quinta-feira, né? Esse programa começou às 22 horas e você já vai se deitar aí. Eu espero que você se deite refletindo, meditando nessas palavras que eu compartilhei contigo aqui nesses poucos minutos. Mas eu não posso me despedir sem antes agradecer a todos vocês que me ajudam a fazer essa palavra correr. Como é que você pode me ajudar a fazer a palavra correr? Em primeiro lugar, semeando aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Aí na tua tela está aparecendo o nosso código Pix da conta da Caixa Econômica Federal. Daqui a pouco eu vou botar outro código para você. E eu queria aqui te agradecer imensamente pela confiança, pela liberalidade com a qual você tem semeado aqui no nosso ministério. Eu confesso que o anjo que te ajuda cuida da tua vida com a mesma diligência com a qual você tem tratado os assuntos aqui do ministério. Muito agradecido. Essa semana muitas pessoas semearam e nós estamos supridos. O ministério segue avançando, modernizando e melhorando cada dia mais para que você seja alimentado por essa palavra e possa viver dias melhores. Muitas pessoas têm me escrito dizendo que essas palestras e ministrações têm agregado em suas vidas valores espirituais, emocionais e também materiais. E os valores materiais, para serem agregados à tua vida, é necessário que primeiro você semeie, tá bom? E também compartilhe os nossos links, inscreva-se no nosso canal, curta, né? Instagram, Pedro Kelly, Facebook, Pedro Kelly,
YouTube, Pedro Kelly, RCC. Não julgue teu dia por aquilo que você colheu. É mais sábio que você julgue teu dia por aquilo que você plantou. Porque se você planta hoje, a garantia de colher amanhã é certa. Mas se você não plantou, certamente não colherá. Por isso eu disse, não julgue teu dia por aquilo que você colheu. É mais inteligente julgar teu dia por aquilo que você plantou. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e transforme tua vida. Tá bom, abençoado? Até a próxima.